Glória a Deus. Eu já queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Deus tem falado muito no meu coração sobre família. E nós entendemos que família é um projeto de Deus nessa terra. Se a gente observar, desde o princípio, lá em Gênesis, Deus já cria o homem e depois ele fala, não é bom que o homem viva só. E ele cria uma mulher e ele fala que nós devemos multiplicar. E nós temos visto, irmãos, igreja, que nos últimos tempos o inimigo, ele tem tentado destruir as famílias. No último tempo o inimigo tem tentado destruir aquilo que é bênção de Deus nessa terra. Aquilo que é o nosso alicerce, a nossa família. Não adianta nada a gente querer pregar a palavra de Deus, a gente querer anunciar a palavra de Deus nessa terra, se nós não cuidarmos da nossa família. E antes da gente entrar nesse texto, a gente sabe que a Bíblia, ela é cheia de pessoas que profetizavam. E aí, se a gente observar, uma das passagens que me chama muita atenção, é Ezequiel, naquele vale de ossos secos, que ele profetizou e houve vida. E eu queria que você profetizasse nessa manhã numa voz bem alta: a minha família é bênção do Senhor. Amém. Mais uma vez, a minha família é bênção do Senhor. Amém? Então vamos ler Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Versículo 26. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos repetir esse versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. É essa palavra que eu quero trazer para a igreja nessa manhã. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas o que tem a ver esse texto com família? Nós sabemos que aqui ele faz uma comparação de um homem sensato e de um homem insensato. Ou seja, daquele que construiu uma casa sobre uma rocha e aquele que construiu uma casa sobre a areia. E nós sabemos muito bem que isso aí nós podemos trazer para as famílias também. Porque quando a nossa família ela é consolidada, quando a nossa família ela é construída nessa rocha que é Jesus, com certeza nós teremos algo melhor de Deus para nossas vidas. Com certeza Deus terá bênção sobre a nossa família. E é interessante isso daí, porque quando a gente comentava sobre isso, e aí na semana que a gente estava orando, eu falei assim: pastores, Deus tem falado comigo sobre família. E eu gostaria que a gente fizesse assim, algumas palavras sobre família. E o pastor Aldeir pregou domingo passado sobre família. Ele não sabia de nada, ele falou assim: pastor, é de Deus. Porque a palavra que eu preparei para o próximo domingo fala de família. Então naquele momento Deus confirmou aquilo no meu coração. E nós queremos falar hoje sobre a sabedoria de Deus para ter uma família feliz. Sabedoria de Deus para ter uma família feliz. O que é sabedoria? A Bíblia diz que sabedoria é o princípio de todas as coisas. Sabedoria é a gente ter temor a Deus. E aí é interessante quando a gente olha para esse texto e vê esse homem, que construiu aquela casa sobre a rocha. Aí nós trazemos para a nossa família. E é um sonho de todas as pessoas, mesmo pessoas famosas, pessoas que têm muito dinheiro, é ter uma família feliz. Todos querem ter uma família feliz.
Tempos atrás eu ouvi uma história muito interessante, que uma família passava em frente a uma mansão todos os dias, e essa família ia para a igreja. Era o pai e 3 filhos. E tinha um homem muito rico que ele ficava nessa mansão, ele ficava observando aquela família, tudo de mão dada, indo para a igreja. E um dia, o pequenininho falou assim: mamãe, eu estou precisando tomar uma água. Vamos até ali para ver se aquele moço dá uma água para a gente. E ele foi lá. Quando ele chegou naquela mansão, ele olhou a garagem, aquela piscina. Ele falou para ele assim: olha, moço, eu gostaria muito de ter uma casa igual essa. Eu gostaria muito de ter um carro como esse. Ele falou assim: filho, eu daria tudo isso que eu tenho, e mais o dinheiro que eu tenho lá no banco, para ter uma família abençoada que você tem. Porque isso que é importante. Aquela família simplesinha, que estava caminhando, estava testificando para aquele homem muito rico, que família era algo precioso. E aí eu te faço uma pergunta nessa manhã: como está a sua família? Eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso. Ainda nenhum dos meus vieram para Jesus, mas eu creio que eles virão, porque o tempo é de Deus. E aí interessante, irmãos, como lá é composto de várias pessoas, não pode acontecer esse objetivo por vários motivos. Talvez a família é muito grande, talvez haja muito desentendimento dentro daquela família, talvez não haja concordância em algumas coisas. Tem várias características que pode trazer esse distanciamento, que pode trazer essa ruína, como diz nessa palavra. Mas nós, como filhos de Deus, nós como servos do Senhor, nós temos que profetizar que a nossa família será abençoada. Nós temos que profetizar que a nossa família será alegre, que o nosso lar será alegre. Nós temos que falar isso todos os dias. Independente do número de pessoas no nosso lar, certamente todos querem ter uma família feliz. Todos querem ser uma família feliz. Aí eu quero fazer 3 perguntas. Você quer ser feliz? Isso é para você. Quem não quer ser feliz? Será que Deus tem algum ensinamento para ajudar meu lar a ser mais feliz? Será que Deus tem propósito para a nossa família? Todas essas 3 afirmações são respostas positivas para todas essas perguntas. E nós encontramos essa resposta no Senhor. Mas talvez você fale assim: pastor, você fala isso porque você não conhece meu filho. Você fala isso porque você não conhece minha esposa. Você fala isso porque você não conhece meu marido. Idolatria tremenda. Mas irmãos, prova melhor está aqui à frente de vocês falando. Uma pessoa que odiava crentes, uma pessoa que detestava ouvir a palavra de Deus, falava que não tinha tempo para isso. Quando eu ficasse mais velho, talvez eu iria chegar nesses caminhos. E uma pessoa me falou: uma hora Jesus te pega na curva. E pegou, realmente pegou, para a glória de Deus. Então o tempo vai chegar. Então nós temos que entender, se nós estamos aqui hoje, glória a Deus por isso. Pastor, mas eu sou muito perseguido, a minha família não entende. Ore por eles, irmãos. Não force a barra, nada forçado vai funcionar. Quando nós entendemos que é Deus que faz a obra, nós ficamos tranquilos. O que nós temos que fazer é profetizar sobre o nosso lar. É falar: a minha família é consolidada pelo Senhor. O fundamento sólido que eu preciso vem do Senhor. É Ele que vai visitar os meus, é Ele que vai alcançar os meus. Nós não temos condições de fazer isso. Mas às vezes na nossa impaciência, muitas vezes na nossa falta de confiança em Deus, a gente quer fazer do nosso jeito e a gente atrapalha o trabalhar de Deus. Eu tenho passado muitas dificuldades nesse processo todo até aqui, mas de uns tempos para cá eu tenho entendido que é o Senhor que vai fazer, não sou eu. Simplesmente eu tenho que orar e crer que no momento certo todos virão para a presença do Senhor. Porque a Bíblia diz: eu e minha casa serviremos a Deus. Isso é outra profecia. Você tem profetizado isso sobre os seus?
que às vezes a gente é muito individualista, a gente quer só para a gente. Ah, se eu e minha esposa e meus filhos estão lá, glória a Deus por isso, o resto que se vire para lá. Não, nós temos que caminhar e profetizar sobre a nossa família. Nós temos que entender que Deus quer trazer a nossa família para perto. E só assim rapidinho, quando fala de família, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas essa é a oportunidade de eu estar testificando novamente, que às vezes alguns irmãos não ouviram ainda. Eu passei por um período que achava que a família não tinha muita importância. Meu nome era trabalho. Trabalhava e deixei minha família de lado. E achava que estava tudo muito bem, eu trabalhando e colocando o sustento lá dentro da minha casa, pagando as contas, às vezes levando a família para passear uma vez ou outra. Achava que isso aí estava tudo normal. E aí eu entendi um dia que Deus permitiu que eu ficasse 8 meses em uma igreja. Ficou eu e o Alexander, depois o Alexander foi junto com a Marisa também para outra igreja. Foi o tempo que Deus falou comigo. Não estou te dizendo aqui que você tem que ficar numa igreja separada, não. Porque Deus tem uma maneira de trabalhar em cada um. E essa foi a maneira que Deus trabalhou comigo. E todo terceiro domingo do mês, aquela igreja a qual eu estava, ela fazia um culto de família. E ali quando o pastor anunciava, você que está do lado da sua esposa, dos seus filhos, vamos ficar de pé que eu quero orar por vocês. Eu olhava para o lado, olhava para frente, cadê minha esposa? Cadê meus filhos? E ali Deus foi trabalhando no meu coração, Deus falou comigo naquele tempo. E eu fui entender que eu tinha que valorizar mais a minha família. E eu era muito preso ao trabalho, eu era muito preso às coisas lá do mundo. E esquecia que Deus tinha algo aqui para a gente, Deus tinha algo para a nossa família. Mas na minha incredulidade, na minha pequenez, eu achava que não era assim. 4 filhos, como que eu vou fazer? Não tem como eu viver para o Senhor. Mas Deus completou a obra, está completando a obra para a glória de Deus. Então não se preocupe, somente ore a Deus e fala assim: se o meu marido não está aqui hoje, eu oro a Deus para que ele venha. Se a minha esposa não está aqui hoje, eu oro para que ela venha. Para a glória do Senhor, hoje nós estamos todos juntos, trabalhando no reino de Deus, uma família unida para a glória do Senhor. E foi um trabalhar de Deus na minha vida, foi uma forma de Deus trabalhar na minha família, para trabalhar em mim. E talvez esteja doendo em você algumas situações que você passa, mas creia que tudo aquilo que nosso Pai faz é para o nosso bem. Talvez você esteja fazendo bico agora, talvez você esteja falando: Deus não está olhando para mim, mas olha para frente, enxerga lá na frente o propósito que Deus tem para você sobre família. E aí eu quero deixar alguns ensinamentos sobre alegria na família. Eu quero falar de 4 ensinamentos sobre alegria na família. Primeiro, sabedoria, ela prevê planejamento para uma família viver feliz. Lá em Lucas 14, 28, se você quiser anotar, depois você confere, a Bíblia diz: pois qual de vós, pretendendo construir um lar, construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Aqui está falando de planejamento. Aproximadamente metade das famílias brasileiras surgiram sem muito planejamento. As pessoas falam: vou casar, e aí casam, não tem planejamento nenhum, não tem uma casa construída, não tem nada consolidado. Então, a metade das famílias brasileiras, eu não estou falando do mundo inteiro, elas não têm um planejamento para fazer um casamento. E aí é onde que acontece muitas separações, onde acontece muitos divórcios, porque não houve um planejamento, não houve algo assim para sustentar essas famílias. Muitas uniões aconteceram por causa de uma gravidez sem planejamento. A pessoa já casa com o filho encomendado, ou às vezes casa, nem conseguiu construir ainda aquela casa, construir aquela vida, e já vem filhos, aí a coisa complica. Isso também pode trazer ruínas, falta de planejamento. Para uma família feliz, nós temos que planejar. Por isso que eu acho interessante a questão do namoro, quando a pessoa namora para conhecer a pessoa e também fazer projetos, fazer planejamentos para o futuro.
Quando planeja, tudo dá certo. Outra coisa, muitas separações que acontecem hoje são consequências da falta de planejamento ou erro no planejamento. Interessante, irmãos, que todas as vezes que a gente vai visitar algum casal que esteja passando por algum problema, a primeira causa chama-se finanças. É uma coisa que atribula muito, principalmente o homem, porque o homem é provedor da casa, nós sabemos disso. E quando acontece um problema na finança, escamba tudo dentro da família, a pessoa fica desesperada. Mas não é o fim. Talvez Deus esteja te provando em alguma área. Então é aí que entra o planejamento. É aí que entra o marido, a esposa, os filhos sentarem juntos e fazer conta, apresentar contas. Quantas vezes, antes de conhecer o Senhor, eu fiz coisas da minha cabeça que minha esposa nem sabia. Paguei um alto preço por isso. Mas hoje, para a glória do Senhor, eu ainda brinco com ela que eu tenho mais medo de conta do que ela. Porque eu passei por tribulações lá atrás. Nós temos que aprender a planejar. Nós temos que sentar juntos. Quantas esposas que não sabem quanto que o marido ganha? Quantas esposas não sabem o que o marido faz com o dinheiro? Eu achei interessante que nós trabalhamos com um casal, não é da nossa igreja, e esse casal já estava na igreja há mais de 15 anos. Os dois trabalham, não têm filhos, têm um emprego até razoável, e dívida em cima de dívida. Eu falei para eles, tem alguma coisa errada. E aí eu dei uma orientação para eles, como que vocês fazem? Vocês dão o dízimo? Ah não, pastor, quando sobra a gente dá. E eu falei para eles, então vou fazer o seguinte, em nome de Jesus, eu vou lançar um desafio para vocês, 6 meses. Todas as vezes que vocês receberem o salário, coloquem em cima da mesa, orem, separem o que é do Senhor, depois paguem as contas, se não der para pagar, vá lá e conversa. E para a glória do Senhor, eu estou falando isso para a glória de Deus, irmãos. Eu não estou pregando aqui prosperidade financeira, é um desafio, porque eu entendia que esse casal, eles tinham condições de vencer. E para a glória de Deus, dentro de 8 meses, esse casal estava feliz. Daí a pouco eles compraram um carro, daí a pouco compraram um apartamento, e estão vivendo felizes. E até hoje, tem muito tempo que a gente conversou com esse casal. Até hoje eu encontro com eles na rua, e falou assim, olha pastor, todo mês a gente faz aquilo lá. Recebemos o nosso salário, às vezes o dela atrasa um pouquinho, eu espero chegar o dela, a gente coloca ali em cima da mesa, ora, separa o que é do Senhor, e Deus tem nos abençoado. Planejamento. Isso é planejamento familiar. Então nós não podemos esconder nada das nossas esposas. Esposa não tem que esconder nada dos maridos. Filhos, muitas vezes levando os pais a desespero, levando os pais a ficar endividados, porque fazem contas lá fora e não apresentam para os pais. Falta de planejamento. É preciso planejar e reavaliar periodicamente o relacionamento conjugal, o relacionamento com filhos, as férias em famílias, os investimentos financeiros em família, planos de saúde familiar, proteção em termos de segurança, como pagamento de seguro de carro, casa, e entre outras coisas. Tudo isso tem que ser planejado. Nós temos que fazer um planejamento. Eu me lembro, quando o Alexander estava estudando no colégio estadual, parece que agora está havendo um período de greve novamente. E para a glória de Deus, um filho muito inteligente, todos são inteligentes. E aí, ele ficou muito tempo sem aula. E falou assim, aí a minha cunhada falou assim, Davi, por que você não coloca o seu filho no colégio particular? Eu falei, eu não tenho condições. Mas você já foi lá conversar? Aí nós oramos e fomos lá no colégio, conversamos com uma pessoa que era cristã também. Ela falou assim, o que eu posso fazer para ajudar vocês? Eu falei, eu tenho condições de fazer isso, isso, isso. Então pode trazer seu filho. E Deus nos honrou. Planejamento e confiança em Deus também. Porque muitas vezes Deus usa pessoas do nosso lado para dar um toque para a gente tomar atitude. Mas às vezes a nossa tendência é ficar parado. A gente não planejar essas coisas. Então planeje tudo. Vai fazer uma viagem de férias, vai fazer alguma coisa, planeje. Para que não entre no seu salário, né, nas suas contas que você tem que pagar no dia a dia. Depois a gente passa por sofrimento porque a gente não planejou.
Então a primeira coisa que nós temos que fazer é ter um planejamento para ter uma família abençoada. Segunda coisa, a sabedoria prevê um fundamento sólido para uma família viver feliz. Essa palavra fala sobre isso. Sólido, fundamento sólido, uma base. Nós precisamos disso. Mateus, esse texto que nós lemos, Mateus 7, 25, a parte B fala assim: aquela casa não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Então, como que é o fundamento sólido da sua família? Como que você faz isso? Você faz com sabedoria? Você busca com sabedoria? E também a Bíblia diz, nesse texto por completo, Jesus deixa claro que o ingrediente que torna o fundamento de uma casa sólido, esse ingrediente era ouvir a palavra e colocá-la em prática. Isso é coisa interessante, viver na palavra de Deus. Aquele homem sensato, ele ouviu a palavra e colocou ela em prática. Nós também, creio que a maioria aqui, antes de casar, passaram por um curso de noivos. Ali tem uma preparação tremenda. Eu aconselho os casais, não importa o tempo de casamento que você tem, aqui na igreja tem o curso de noivos. Se você não fez, é uma oportunidade de você aprender algo sobre isso. Porque ali a gente aprende dentro da palavra de Deus como ter esse fundamento sólido. Nessa explicação também Jesus finaliza dizendo porque a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E se a gente observar esse texto, esse capítulo 7 de Mateus, é o final do Sermão do Monte. E ali Jesus está falando para aquela pessoa que tem que estar firmada em Deus. Mas um pouco antes ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado é aquele que tem uma família consolidada. Bem-aventurado é aquele que tem uma esposa sábia. Bem-aventurado é aquela que tem um marido que provê todas as coisas para dentro da sua casa. Bem-aventurado os filhos que obedecem os pais e andam nos caminhos do Senhor, obedece a palavra. Fundamento sólido, nós achamos na palavra, nós encontramos somente na palavra. Com isso, Jesus deixa claro que há casas, famílias, projetos que caem e são destruídos, e há casos em que permanecem firmes por terem um fundamento sólido. Quantas famílias estão se perdendo? Falta de solidez, falta de estar firmado nessa rocha que é Jesus. Quantos projetos estão encaixotados? Falta de ter um fundamento sólido, buscar em Deus. Será que é isso que Deus tem para mim? Eu fico observando, principalmente quando os jovens, chegam na idade aí de fazer o Enem, ficam todos preocupados. Tem jovens que não sabem nem o que vai fazer. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que buscamos na palavra, nós entendemos que o Espírito Santo nos direciona. A palavra nos direciona a ter um fundamento sólido. Lá em Provérbios 9:10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, igreja, que nós venhamos praticar a palavra de Deus, que nós venhamos ter sabedoria, que nós entendemos que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é você fazer algo que Deus está colocando no seu coração. E tudo aquilo que é de Deus traz paz no seu coração. Tem coisas que a gente planeja da nossa forma. Tem projetos que a gente faz do nosso jeito. Mas quando a gente ora, o Senhor confirma. E eu sempre digo sobre isso: seja o que você for fazer, ore a Deus. Deu paz no seu coração, confirmou na palavra, faça que Deus vai te garantir. A Bíblia diz que Ele é contigo, não temas. Mas muitas vezes nós não temos esse temor ao Senhor. Muitas vezes nós não observamos essa palavra, e aí a gente tem um fundamento que não é sólido. A gente passa por dificuldades. O homem, na sua escolha, muitas vezes no livre-arbítrio, nós fazemos coisas que não agradam a Deus, nós fazemos coisas que a gente paga um alto preço, mas a palavra está dizendo que nós temos que ficar na direção do Senhor, nós temos que permanecer na presença do Senhor, custe o que custar. Talvez nós temos que renunciar a nós mesmos, talvez a gente tenha que deixar de fazer muitas coisas, mas nós temos que agradar o Senhor, para que a gente tenha
essa sabedoria para prever um fundamento sólido. Aí nós teremos uma família abençoada. Terceiro ponto, a sabedoria de Deus, ela prevê fidelidade para uma família viver feliz. Fidelidade, irmãos, é uma coisa terrível, que tem atingido muitos casais nos últimos tempos. Maridos infiéis, esposas infiéis, filhos infiéis. Infidelidade em todas as áreas. Infidelidade com Deus, infidelidade no casamento, infidelidade no seu trabalho, infidelidade nas coisas que promete e não cumpre. E aí vive aquela confusão. Então nós temos que ser fiéis a Deus. A palavra de Deus diz, foi pregada aqui no domingo. Abra comigo aí Salmos 128. Salmo 128 diz assim, ó: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quando falo o homem aqui, você sabe que é o homem e a mulher. Então, a Bíblia está falando que a fidelidade do líder da casa traz resultados nos demais membros da família. Seja um marido presente, seja um marido que seja fiel à sua esposa, seja uma esposa fiel ao seu marido, seja fiel aos seus filhos, seja fiel em tudo aquilo que você prometeu, principalmente diante de Deus. É algo interessante, foge um pouquinho da palavra, mas eu gosto de contar testemunhos, porque aquilo que a gente vive, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, nós temos que apresentar isso ao Senhor. E é interessante isso daí. Quando eu brinco com o pastor Reinaldo, que eu não gosto do futebol, não é porque eu não gosto, é porque Deus permitiu algo para mim sair do futebol. E eu vou contar só uma parte, porque o testemunho ele é muito longo. Eu me lembro que a primeira vez que eu fraturei a clavícula, foi numa quinta-feira, teve um feriadão prolongado, e eu fui fazer a cirurgia na terça-feira da outra semana. E fraturou em 3 lugares. E aí teve que voltar para o lugar, foi 2 fraturas para baixo e uma para cima. Se fosse todas para cima, era só chegar, colocar um gesso e acabava. Mas teve que fazer uma cirurgia para colocar o osso no lugar, pinos, resumo. E naquele momento, daquela aflição que eu estava dentro daquele hospital, eu falei assim, eu tenho fé em Deus que nunca mais eu jogo futebol. Aí minha esposa, sempre abençoada, ela falou assim, olha, o que você falou aí, Deus falou amém. Mas aí Deus prova a gente, né? Para ver se a gente realmente é fiel. Eu fui morar do lado do Clube Céu. Aí escutava o barulho da bola na tela, lá o pé até coçava. 3 anos depois, está aí o irmão Domingos, que jogava lá na época. Eu falei com a Marisa assim, olha, tem um grupo jogando futebol ali, inclusive tem pessoas da igreja. Eu acho que é de Deus, eu vou jogar lá com eles. Aí fui. Infidelidade, coisa simples. Aí eu me lembro que uns 3 meses lá jogando com eles, um belo dia, a pessoa me passa o pé e eu subi. Quando a gente cai, quem joga futebol sabe, normalmente a gente leva o ombro para proteger. Mas eu lembrei, na hora que eu estava no alto, eu lembrei da fratura. Aí levei a mão, gordinho, né? Quando eu levei a mão, craf, quebrou em 2 lugares o braço. Quando eu cheguei no hospital, estava da cor dessa cadeira, muita dor. Tinha uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela olhou para mim, apontou o dedo para mim e falou assim, isso aí é Deus tratando com você. Irmãos, deu vontade de enfiar debaixo daquele banco ali daquele hospital e chorar. Infidelidade, coisa simples. E aí passou o tempo, eu falei assim, em nome de Jesus, futebol nunca mais. Vim para a Igreja Batista da Paz, dia da família, futebolzinho lá no sítio do Tafarel. Aí o pastor Marcos, vai lá, joga um pouquinho lá com o pessoal. Ah, vou jogar só no meio dos crentes aí. Fui lá. Primeiro tempo, daquele joguinho que estava lá, eu fui para o banheiro. Parece que tinha 2 pregos em cada calcanhar. Parece que tinha enfiado 2 pregos. Eu não aguentava pisar assim no chão. Parece que aquilo estava enfiando assim no meu calcanhar. Do nada, lá dentro daquele banheiro,
eu debrucei ali dentro daquele banheiro, pedi perdão a Deus, falei assim, nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais. E quando eu saí dali, eu saí andando normal. E aí, para a glória de Deus, nunca mais eu coloquei um pé numa bola. Então, irmãos, Deus tem uma maneira de tratar, mas é fidelidade. Aquele voto que eu fiz a Deus lá no início, eu não cumpri aquele voto. E quantas famílias hoje estão sofrendo porque não são fiéis a Deus? Quando a gente passa por alguma luta, quando alguém da família está enfermo, quando nós passamos dificuldades financeiras, a gente faz um monte de propósitos para Deus. Se meu filho for curado, eu vou permanecer na igreja. Se eu for curado dessa doença, eu vou ir para a igreja todos os dias. Se o Senhor acertar essas contas aqui, eu vou ser fiel no dízimo. E aí passa o tempo, a gente esquece. Infidelidade. E isso aí também está dentro da nossa família. Quantas vezes nós prometemos para Deus, eu agora vou ser mais presente, eu vou orar com meus filhos, eu vou orar com minha esposa, eu vou estar junto dela todos os dias. Mas nos nossos afazeres, no dia a dia, no cotidiano, a gente esquece de fazer isso. E Deus tem bênção. Por isso que eu pedi para vocês profetizarem no início, que a nossa família é bênção do Senhor. Não tem nada neste mundo depois de Deus do que a nossa família. Por mais ruim que seja o seu pai, talvez a sua esposa pega muito no seu pé, talvez o marido, ele fala alto com a esposa, mas vai orando a Deus. Peça a Deus para ter fidelidade dentro dessa família, e Deus vai trazer isso. Fidelidade é um princípio cristão. Lá em Romanos 12, 2, a Bíblia diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, quem é fiel a Deus, não conforma com essas situações que estão acontecendo aí fora. Quem é fiel a Deus, ora para que Deus abençoe as famílias, salve as famílias. A igreja tem que preocupar com a família. Porque se a gente olhar, irmãos, basta você sair aí nos finais de semana, depois das 23 horas. Porque na minha época, 23 horas tinha que estar dentro de casa. Homem. Hoje, 23 horas, os jovens aí, 16 anos em diante, estão saindo de casa. Vai aí para você ver as coisas que estão acontecendo. Coisas terríveis. Pessoas que estão desorientadas. Então nós não podemos conformar com essa situação. Não é que você vai sair daqui, vai lá e vai bater neles, não. É você orar para que Deus alcance aquelas vidas. É para você orar para que essas pessoas sejam fiéis a Deus. Para que os pais sejam fiéis a Deus naquilo que eles prometeram na hora do casamento. Instruir os filhos, na palavra de Deus. Amar a esposa ser submissa, mas aquilo fica da boca para fora. Infidelidade. E muitas vezes nós estamos passando luta por causa de infidelidade. Deus espera que sejamos tão somente fiéis. Viver uma vida de fidelidade significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso significa fidelidade. Que vivamos em fidelidade com a nossa família. Mateus 25, 21, a Bíblia diz, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui está falando para a família também. O que é esse pouco? Que às vezes só você ora lá dentro da sua casa. Quem sabe dentro da sua família, a minha família é enorme, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Quando eu recebo a notícia, semana passada eu recebi uma notícia que outra prima converteu lá em São Paulo. Para mim uma alegria tremenda. Porque nós temos que orar, nós temos que profetizar sobre a nossa família. Aqui está falando desse pouco, que às vezes você é pequenininho, você está orando e você não vê resultado. Mas daí a pouco, converte um, converte outro, e a família toda vai convertendo. Isso é bênção. Então seja fiel a Deus, busque a fidelidade de Deus em sua vida, em todas as áreas, irmãos. Seja fiel na palavra. Seja fiel nas orações, seja fiel nos propósitos que você faz de jejuar em prol da sua vida, em prol da sua família. Isso é bênção. Quando a gente ora pela nossa família, quando a gente paga um preço pela nossa família, algo diferente acontece.
porque a nossa oração tem poder. Jesus está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então nós temos que ser fiéis a Deus. E em último lugar, a sabedoria, ela prevê firmeza de propósito para uma família viver feliz. 1 Reis 18, 21, a Bíblia diz: Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida? Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se é Baal, adore a Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Elias cansou de ver aquelas pessoas viver sem propósitos firmes e diz que eles deveriam tomar uma decisão. Quantas vezes, irmãos, a gente vive no engano? A gente fica procurando em A, procurando em B, a gente vai para lá, a gente vem para cá, a gente não tem um propósito firme diante do Senhor. E a Bíblia está dizendo que nós temos que ter um propósito firme, porque Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu para mim e para você, Ele cumpre. Falei lá atrás, na hora dEle, no tempo dEle, vai depender da nossa caminhada. Eu gosto de dizer, irmãos, que Deus já tem a nossa história escrita. Ele já tem o ponto final para o irmão Tatão, para Raquel. Ele já tem o ponto final para o Ari. A nossa história já está escrita por Deus. Nós vamos chegar lá nesse ponto final de acordo com a nossa obediência, de acordo com a nossa fidelidade, de acordo com o nosso propósito firme que a gente fez diante do Senhor. Porque Deus não olha o nosso passado. O nosso passado ele é julgado no mar do esquecimento, mas Deus está olhando agora. Quando você fez aquele voto, quando você fez aquele propósito de servir o Senhor, de tirar todo pecado, de estar na presença do Senhor todos os dias, isto é firmeza no propósito. E essa firmeza também nós temos que trazer para dentro da nossa casa. Ser firme com nossos filhos. Um dia desses nós fomos visitar uma família. E aí eu perguntei para a mulher: por que você não vai aos cultos? Ela falou para mim assim: pastor, é muito difícil. Meu filho às vezes não deixa a gente ir. Eu falei: misericórdia, vamos orar por ele. Ele faz jiu-jitsu, o que é? Ele é bravo? Não, ele tem 10 anos. Eu falei: meu Deus do céu, quando ele tiver 15 anos, a senhora não vai entrar nessa porta aí. Falta de firmeza com os filhos. A Bíblia diz que nós temos que orientar os nossos filhos nos caminhos que eles devem andar. E uma certa feita, eu conversando com um pastor, a esposa dele me falou que o filho dela com 23 anos de idade, ele chegou em casa, o bife queimou uma beiradinha. Ele falou assim: eu vou sair dessa casa, vou sumir daqui, porque vocês não sabem nem fazer um bife. Ela falou: Senhor, me dá graça. Ela falou assim: você vai sair? Então vamos lá no quarto agora. Eu vou pegar as malas ali e vou te ajudar a arrumar as malas. A porta ali é serventia da casa. Pode ir, mas não volta mais não, tá? Porque enquanto você estiver sobre esse teto, comendo do meu feijão, do meu arroz, vai ser da minha forma. 23 anos de idade, propósito firme. E uma mãe com um filho de 10 anos ter a coragem de falar para mim que ela não vai à igreja porque o filho não deixa. Irmãos, é só misericórdia de Deus. Falta de propósito firme dentro da sua casa. Falta de propósito com os filhos. Educar os filhos no caminho que eles devem andar. Por isso que a gente vê muitas famílias sendo destruídas. Muitas famílias que não estão tendo essa solidez. Falta de ter um propósito firme dentro da sua casa. Se o líder da casa não tiver um propósito firme, poderá impactar negativamente a sua família. Os filhos olham para a gente. Normalmente os filhos tendem a olhar para os pais. Eu lembro quando o Alexandre estava pequenininho, ele falava assim: quando eu crescer eu quero trabalhar igual o papai. Eu falei: vigia, menino, faz isso não. Mas para a glória de Deus, agora ele pensa outra coisa. Deus me livre. Em nome de Jesus, eu não quero ser igual ao meu pai lá atrás, não. Os filhos olham para a gente. Então tenha propósito firme dentro da sua casa. Pastor, você fala assim porque você tem uma família na presença do Senhor, você não sabe como é lá em casa. Mas você já colocou esse propósito diante de Deus? Você já experimentou a começar a orar pelo seu filho? Você já começou a orar pela sua casa? Profetizar sobre a vida do seu filho? Parece loucura, mas eu me lembro quando os filhos estavam menorzinhos,
Todos os dias, de madrugada, quando a gente estava orando, eles dormindo, a gente ia lá nos quartos, impunha as mãos sobre a cabeça deles e a gente profetizava sobre a vida deles. E até hoje a gente faz isso também. A gente profetiza até sobre o casamento. Coloca pessoas abençoadas para estar com minhas filhas, meu filho. Temos que profetizar sobre os nossos filhos. Propósito de firmeza. Pais, tenha propósito firme com os filhos. Filhos, se você está obedecendo a palavra, ande nos caminhos do Senhor, honra os teus pais. Filho que honra os pais, terão dias prolongados nessa terra. Se você pegar a estatística mundial, os jovens que estão morrendo, assassinados, é uma média de 15 a 25 anos. Aí quando você vai buscar lá a ficha, desobediência aos pais. Filho que não honra os pais. Falta de propósito firme, falta de estar na presença do Senhor. O mundo está querendo tragar os nossos filhos, mas nós como servos de Deus, nós como filhos de Deus, nós temos que fazer como esse bom servo, esse servo bom e fiel, orar a Deus e profetizar sobre nossos filhos e não deixar que isso venha acontecer. O comportamento de estabilidade, de firmeza, de propósito dos pais gerarão segurança e confiança nos filhos. Por isso que eu falei, os filhos olham para mim, os filhos olham para os pais e vê o que os pais estão, como eles estão agindo. E aí eu te pergunto, como você tem agido dentro da sua casa? Você tem discutido com seu marido, ou a esposa tem discutido com o marido perto dos filhos? Com certeza, os filhos ficam observando. Crianças, irmãos, crianças de 3 a 6 anos, eles têm uma capacidade impressionante de guardar as coisas. Nós temos que vigiar aquilo que a gente fala perto dos nossos filhos. Nós temos que vigiar como nós conversamos com a nossa esposa do lado dos filhos. Tem momentos que a gente tem que programar juntos, mas tem momentos que tem que ser separado dos filhos. Outra coisa interessante que traz segurança, quando o pai corrige um filho, a mãe tem que, claro, se corrigir de acordo com o ensinamento. A mãe tem que apoiar. Mas quantas mães, eu fico observando, mães, principalmente mães, o filho faz uma arruaça dentro de casa, a mãe fala assim, você vai ver quando seu pai chegar. A autoridade é para ela também. Então tome posse dessa autoridade, seja firme no propósito. Se o marido não está presente naquele momento, é você que vai ter o propósito de educar esse filho na firmeza. E o marido e a esposa, eles têm que estar de acordo para corrigir o filho. Porque lá na frente, eles vão entender, meu pai e minha mãe foram chatos comigo, mas como valeu a pena obedecer os meus pais. Por isso que eu falei que muitos filhos, muitos jovens, estão sendo ceifados hoje, porque não obedecem os pais. Então orem, tenha firmeza com seus filhos. Quando acontecem muitas mudanças na família, é gerada insegurança nos filhos. O que é mudança na família? Principalmente na área financeira, na área conjugal, quando há alguma divergência, nós temos que vigiar muito perto dos nossos filhos, para que eles não tomem partido de A ou B. Quantos filhos hoje que não querem ver o pai? Quantos filhos que não querem ver a mãe, porque os pais ficam julgando o filho um contra o outro? Isso é coisa terrível, isso é coisa do inimigo. Então nós temos que ter esse propósito firme e ser pessoas que vivam a palavra do Senhor. Muitos maridos que vivem se queixando da mulher e dos filhos devem se reavaliar para ver se está cumprindo as condições bíblicas para ter uma família abençoada. Muitas vezes o melhor que um pai ou uma mãe pode fazer é orar e ser fiel a Deus em vez de ficar reclamando. Profecia sobre os filhos. Aquilo que você fala é. Eu acho interessante. Tem algumas irmãs que estão esperando bebê. Uma coisa que a Marisa sempre fez com os filhos lá em casa que me chamava muita atenção. Ela ficava passando a mão na barriga assim e conversando com os filhos, profetizando. Aí ela ficava doida para chegar ao 5º mês, né? Para saber qual que era o sexo, já ir falando o nome da criança e já ir profetizando sobre a criança. Olha que coisa interessante. Profecia sobre os filhos. E às vezes tem pais que falam assim, esse filho não vai dar em nada não. Isso aí não tem futuro não, isso não presta para nada.
Isso é coisa terrível, isso fica marcado no nosso coração. Nós não podemos falar isso para os nossos filhos. Se a gente não puder orar ou levar a palavra de bênção, não amaldiçoe o seu filho. Porque a palavra ela tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Então, pais, abençoe os seus filhos. Filhos, abençoe os seus pais. É muito bonito quando você vê um filho, lá em casa eu já ouvi isso lá em casa. O Alexander falando assim, quando eu casar, eu quero ter uma esposa igual a senhora, mamãe. O que é isso? É exemplo dentro de casa. E eu quero ouvir isso das minhas filhas também. Quando eu casar, eu quero ter um marido igual ao senhor. Isso é exemplo, isso é firmeza de propósito. Então seja fiel, tenha propósito na presença de Deus. Veja como Josué procedeu diante da falta de firmeza e de propósito do seu povo. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza isso sobre a sua casa. É bacana quando a gente chega na casa de um cristão, né, que você vê na porta lá aquela frase, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas às vezes o vizinho fala aquilo ali, joga panela para tudo quanto é lado, xinga o filho de tudo quanto é jeito. Que testemunho é esse? Quantas vezes, né, a gente ouve pregação, o pastor falando que a pessoa está lá quebrando o pau dentro de casa, xingando o marido, ou o marido xingando a esposa, ou o filho, aquela confusão. Aí um líder da igreja liga, ô pastor, paz do Senhor, glória a Deus, está tudo muito bem aqui, está bem nada. E aí a pessoa acha que está enganando a ela mesma. Porque Deus está olhando tudo isso, Deus está observando tudo isso. Então tenha propósito firme. Assim como Elias, Josué ficou indignado com a falta de propósito firme das pessoas. Josué estava preocupado com o impacto daquela postura leviana do povo sobre a sua família. E se posicionou dizendo, decidam o que vocês querem fazer. Porém, eu e minha casa temos um propósito firme. Nós serviremos ao Senhor e não nos deixaremos influenciar por essa cultura religiosa onde vale tudo. É o que nós estamos passando hoje. A família é cada um por si, Deus por todos. A gente ouve muito isso por aí. Família tem que estar em unidade. Família tem que estar no propósito firme, na mesma visão, no mesmo propósito, para que algo aconteça diferente. Mesmo que você tenha tido muitos problemas em sua família, se seguir a palavra de Deus, terá uma família muito feliz. Não se preocupe que já aconteceu até aqui. Talvez até aqui você tenha gemido, você tenha passado por muitos problemas. A Bíblia diz lá em Isaías 26:3, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Propósito firme agrada ao Senhor. Propósito firme agrada a Deus. Então tenha propósito firme. Hebreus 10:38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Isaías 46:11, parte B. Tomei esse propósito, também o executarei. Ou seja, quando você colocar um propósito no seu coração, execute esse propósito. Mesmo que demore, mesmo que você não veja saída, mas toma posse, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então tenha fé que no momento certo Deus vai trabalhar. E para finalizar, aquele que estabelece um propósito firme o executará, porém os propósitos inconstantes dificilmente se executarão. Então, igreja, que nessa manhã a sabedoria de Deus, que prevê um planejamento, prevê um fundamento sólido, prevê uma fidelidade, prevê uma firmeza de propósito para uma família viver feliz. Toma posse dessa palavra nessa manhã e que Deus possa abençoar a sua família.